Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E em meio a tantas incertezas artificiais sobre o futuro do Brasil, bem, eu gosto de usar essa expressão incertezas artificiais, ou incerteza artificial, porque quando você coloca uma lupa sobre os principais acontecimentos aqui do nosso país, você chega a certezas absolutas e não a incertezas. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando da convocação para as manifestações no dia 7 de setembro. É para a gente ter algum tipo de receio? Bem, o receio, a incerteza, a insegurança, a apreensão de muitas pessoas está se dando porque a impressão que nós temos é que existe uma multidão de pessoas no nosso país que está indo participar de uma manifestação no dia 7 de setembro para propor, para colocar um objetivo em prática que nós não sabemos qual é. Haverá uma ruptura de poder aqui no nosso país, uma invasão do Senado, uma invasão das Assembleias Legislativas, da Câmara Federal, de quartéis, de igrejas, universidades, do Supremo Tribunal Federal. Pessoas que reagirem serão mortas, outras serão presas. O que vai acontecer? Então muita gente fica com esse tipo de preocupação. Multidão nas ruas é para a gente ficar assustado? Bem, eles estão trabalhando para que haja dois grandes grupos de manifestantes, em Brasília e em São Paulo, para cenograficamente a gente ter uma multidão inteira nas praças ou nas ruas. Isso significa o quê? Bem, você que é da minha geração e que participou dos movimentos das diretas já em 84, 85, naquele tempo, muitas pessoas foram para as ruas e a mobilização era mais dificultosa, né? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, enfim. E as ruas tiveram ali a presença de milhões de brasileiros. E nós conseguimos a direta já? Não. O Congresso Nacional, que estava na mão do poder constituído de então, não quis e pronto, não passou. As eleições só se deram em 1989, porque os movimentos não pararam jamais. Então a gente pode esperar, a gente tem que temer multidões nas ruas? Não, sobretudo quando elas não sabem o que querem, para onde elas querem ir, para onde vão e o que elas estão objetivando. Elas querem uma ruptura de poder, querem a transformação das condições de vida aqui no nosso país. Bom, se isso fosse a meta, isso seria justo do ponto de vista histórico, né? Uma classe oprimida, um povo oprimido, querer se libertar para ter mais condições de vivência. Mas isso é o que está se dando aqui no Brasil nesse exato instante? Quando nós analisamos os processos revolucionários, os processos de independência no mundo inteiro, ao longo da história, a gente sempre vai ver uma situação em comum, tem sempre uma questão econômica no meio dessas lutas todas, dessas transformações. Nas revoluções, você tem classicamente a transferência do poder econômico e político de uma classe social para outra classe social. É assim que Norberto Bobbio, por exemplo, ele classifica a revolução, é a transformação ou a tomada do poder de uma classe para outra. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Aconteceu na Rússia, quando o povo, comandado ali pelos revolucionários, derrubou os czares, colocando ali um novo modelo político-econômico. Aconteceu na Revolução Francesa, como eu já comentei. Aconteceu nos Estados Unidos, quando as colônias fizeram a independência para se libertar da coroa britânica. Isso aí tinha um fundo político e um fundo econômico. Quando o Brasil se libertou de Portugal, tinha um fundo político e tinha um fundo econômico. Quando a Argentina se libertou da Espanha, o Chile se libertou da Espanha, vários países se libertaram dos seus colonizadores, como foi na Índia, com uma revolução pacífica, promovida ali por Mahatma Gandhi. Enfim, a gente tem todo esse desenho. Aqui no Brasil seria o único lugar do planeta onde as pessoas estão indo para as ruas não para fazer uma mudança de poder, para fazer uma revolução no nosso país, para fazer uma movimentação com um destino, com um propósito social. Não, é para salvar um presidente da República da polícia, para salvar a família do presidente da República da polícia, da inelegibilidade, para não conseguirem mais disputar eleições, para responderem criminalmente pelo genocídio que está acontecendo no nosso país. Então, é um negócio absolutamente anacrônico. E as elites empresariais aqui no nosso país, as elites do agronegócios, as elites financeiras, vão apoiar esse tipo de aventura? Nós já sabemos que o governo americano disse que não, que qualquer ruptura, e o Bolsonaro sabe que qualquer ruptura não terá apoio. E o que iria acontecer no nosso país se essa catástrofe fosse bem sucedida?
o Brasil sofreria um bloqueio econômico dos Estados Unidos para que o poder fosse reconstituído, fosse colocado conforme diz a nossa Constituição. O que aconteceria com a nossa realidade? Aquilo que ele vive dizendo, o Brasil nunca será a Venezuela, nós seríamos a Venezuela do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, no outro dia. Até combustível a gente está importando. Com bloqueio, o combustível ia subir, os caminhoneiros iam ficar super felizes, né? As nossas fábricas iriam parar por falta de insumos, não teríamos nem remédios aqui no nosso país. As pessoas do agronegócio não teriam fertilizantes, não teriam insumos. Enfim, o Brasil, de fato, viraria uma grande nação colapsada. Se é isso que o Bolsonaro quer, talvez ele possa ter algum sucesso se ele tiver a maior parte do povo brasileiro, das instituições, indo para esse suicídio político histórico. Mas será que isso está acontecendo? Nem o apoio dos políticos Bolsonaro teria. Gente, em 64, quando houve o golpe militar, houve uma quebra institucional, boa parte do parlamento apoiou. É o que a gente chama de centrão da época. Esses políticos vigaristas da época, e alguns que não tinham noção republicana, e que apoiaram essa movimentação, eles quebraram a cara porque eles foram caçados no momento seguinte. Eles achavam que os militares iam dar o golpe e que em 65 teríamos eleições para que os comunistas da época não pudessem disputar as eleições. Quebraram a cara. Então, nenhum político que tem um mínimo de bom senso vai apoiar uma aventura golpista hoje porque eles serão caçados na sequência. Ou vocês acham que o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, eles seriam considerados por golpistas pessoas que devem ser preservadas, se elas não seriam apontadas como corruptos a serem justiçados também. Então, se a gente analisar todos esses fatores, nós vamos ver que essas movimentações insufladas, inclusive por youtubers, que também estão tendo problemas com a polícia, é justamente para neutralizar as instituições que estão fazendo a máquina da nossa democracia funcionar para cima e para baixo. Um fato que me chama muita atenção, que eu acho muito chato, triste, é que esse movimento insano está transformando muitas pessoas, ou está puxando o que de pior tem dentro desses seres humanos. Aqui no nosso portal, os nossos vídeos chegam em muitos lugares para pessoas bolsonaristas. E muitas que não estão entendendo a realidade acham que o problema somos nós, as pessoas que estão divergindo do governo Bolsonaro. E todos nós que divergimos, que fazemos críticas, somos apontados por essas pessoas como comunistas. E como comunistas, somos os principais problemas do Brasil. Gente, isso é uma sacanagem, isso é uma pilantragem e uma malandragem também. Porque em todo sistema de ditador vigarista se acha um grupo para funcionar como bode expiatório. Isso ao longo da história, se a gente não quiser entrar na Alemanha, mas podemos entrar também, vamos pegar o Idi Amin Dada em Uganda. O que ele fez? O ditador sanguinolento que colecionava ali crânio de pessoas na geladeira, no freezer dos seus estabelecimentos, como a lenda urbana nos diz, né? Fora de outras atrocidades também das quais ele é acusado. O Idi Amin Dada, ele elegeu os indianos que moravam em Uganda como o grupo, como a etnia, o grupo nacional a ser extinto, porque eles dominavam o comércio em Uganda, eles dominavam estruturas econômicas, eles empreenderam, eles construíram muitas coisas em Uganda, e aí, funcionaram ali como bode expiatório perfeito, e aí o povo se uniu ali para destruir os comunistas indianos, né? Se nós formos na Alemanha nazista, o Hitler dizia também que todo o poder era do povo, o poder supremo do povo, e que ele não toleraria baderna nem quebras institucionais. O que aconteceu no dia 9 e 10 de novembro de 1939? Um episódio chamado A Noite dos Cristais, onde os judeus foram atacados, foram mortos, foram apedrejados, as suas lojas foram incendiadas, enfim. Foi um episódio marcante desse tipo de bode expiatório eleito por ditadores sanguinolentos para esconder outros problemas. Mesmo na Rússia czarista existia um episódio que foi chamado tinha o nome de pogroms. Pogroms em russo quer dizer alguma coisa próxima de baderna, de quebra, de violência. E isso era um dia, o pogrom era um dia que era escolhido aleatoriamente para perseguir comunistas, ciganos
opositores do czarismo, e essas pessoas eram linchadas, eram apedrejadas, eram mortas, enfim. E aí se saciava o sentimento de fazer alguma coisa da sociedade que não entendia muito bem por que seus problemas aconteciam daquela forma. As elites sempre usam essa metodologia para esconder esse domínio do poder econômico de uma classe social sobre outra classe social. Se você for para a Idade Média, você vai pegar muitas vezes, quando a sociedade estava insatisfeita, eles arrumavam logo uma bruxa para incendiarem, para tacar fogo, o povo ia para as ruas, ficava todo feliz, se exorcizavam ali, matavam os comunistas da época, né, e a coisa seguia sem mexer na estrutura de poder. Então o que quer Bolsonaro aqui no meio dessa história? Ele quer mudar o poder? Ele quer tirar o poder de uma classe social que está encastelada no poder e jogar para o povo? Ele quer baixar o preço do diesel? Ele quer baixar o preço da gasolina, ele quer melhorar o preço do arroz, do feijão, quer baixar os aluguéis, quer mais justiça social, quer melhorar a educação, a saúde, o saneamento básico, o emprego. O que quer ele? Alguma coisa disso? Não, até porque ele não tem projeto nenhum para essas áreas. O Bolsonaro está levando essas pessoas para as ruas simplesmente para tentar se salvar da polícia, se salvar da justiça. Gente, eu estou vendo aqui, ontem saiu uma matéria aqui no Estadão, que disse aqui pra gente, olha, isso aqui é uma senha. Está dizendo o quê? É que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, reconhece a inelegibilidade de ex-vereadora condenada por rachadinha de 146 mil na Câmara de São Paulo. A senhora Maria Helena Pereira Fontes, do PSL, está banida, entrou pelo cano. E é por conta justamente de ter feito essas práticas que o bolsonarismo é acusado para cima e para baixo, né? Gente, para vocês verem como é que a insanidade que atingiu essa gente, ela vem inclusive com muitas influências de fora do nosso país, com a diferença, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump também insuflou massas a romperem com as instituições, a não respeitar a lei. E o que aconteceu? O Trump está solto, mas as pessoas que invadiram o Capitólio, muitas delas estão presas, algumas serão condenadas à prisão perpétua por conta de mortes que aconteceram no Capitólio, e o bacana está desfilando de jatinho para cima e para baixo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem entrar nessa milonga do Bolsonaro e transgredir, vai responder criminalmente também, vai ficar encalacrado para o resto da vida. O Bolsonaro não está ligando para isso, porque ele já sabe que ele vai ficar encalacrado, ele e a família dele. E se forem declarados inelegíveis, aí a situação vai ficar mais complicada para ele. Então, se você acredita no que o Bolsonaro está dizendo, que esses falsos pastores estão dizendo, que os youtubers que estão querendo fugir da polícia estão dizendo também, amigo, você está num péssimo caminho, isso não tem chance nenhuma de dar certo. Quem está no poder hoje não vai abrir mão do poder. O poder econômico não vai deixar de ser o poder econômico do nosso país, o poder financeiro. As potências estrangeiras não vão assistir o que está acontecendo aqui sem fazer alguma coisa concreta, então essa aventura não tem chance nenhuma de dar certo. As instituições brasileiras, os meios de comunicação que ainda estão muito omissos, estão aceitando o Bolsonaro fazer uma série de insanidades, porque estão ganhando muito dinheiro com as negociatas que estão acontecendo no Congresso Nacional, eles sabem que existem limites, enfim. E enquanto eu estou conversando com vocês, eles também estão conversando, estão se articulando. E para a gente ter uma noção dessa insanidade, só para ir fechando o nosso papo, olha só que a agência de medicamentos, né, Anvisa, a FDA norte-americana, fez. Aqui está em inglês. Eles estão recomendando, gente, porque essa gente que acredita nessas conspirações, nos bodes expiatórios, elegeu também a ciência como bode expiatório, a vacina, e vão na milonga do presidente da República, que recomendou a ivermectina, e o FDA diz o seguinte: pare de tomar isso. Você não é um cavalo. Você não é uma vaca. Isso é sério. Gente, há controvérsias, né? Se quem toma um troço desse aí não está mais próximo do reino animal do que no reino do racional, dos animais irracionais do que os animais racionais. Então, gente, é pra gente ficar preocupado com essa história toda? Olha, a gente tem que ficar atento,
porque com massas insanas a gente nunca sabe de fato o que pode acontecer. A história nos mostra como os bodes expiatórios eles são utilizados. Essas pessoas estão absolutamente incoerentes, até espiritualmente, porque você tem um religioso bolsonarista, um católico bolsonarista, um evangélico bolsonarista, isso não tem sentido. Ou você é católico ou você é bolsonarista. Ou você é religioso ou você é bolsonarista. Ou você é evangélico ou você é bolsonarista. As duas coisas são inconciliáveis. São absolutamente incongruentes. E é por isso que a gente chama atenção aqui dessas situações aqui no nosso portal, mostrando que não existem condições objetivas para essa gente toda estar tentando uma ruptura institucional no nosso país. Isso é impossível. Se isso acontecesse, ainda que remotamente, o resultado dessa história seria o pior possível. E quem tem o domínio da máquina política, econômica e financeira do nosso país e até setores muito importantes nas Forças Armadas sabem que isso é fato, que isso é uma verdade. Então vamos acompanhar mais alguns desdobramentos, mas quem é vivo está percebendo que no dia 7 de setembro não tem nenhuma tentativa de ter liberdade para o povo brasileiro, de baixar preço para o povo brasileiro, dignidade do povo brasileiro. Não. Tem apenas a tentativa de neutralizar o órgão que está pegando quadrilhas que estão dentro do poder brasileiro hoje. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês estão ajudando o nosso portal a chegar em muitos lugares e vamos continuar em frente. Tchau, gente.